Alerta dos Estados Unidos expõe escalada da violência no Rio e recomenda cautela redobrada. Em plena terça-feira, 28 de outubro de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou o comunicado Security Alert Rio de Janeiro, orientando cidadãos norte-americanos a redobrarem a atenção e evitarem regiões específicas da cidade. O aviso oficial é direto. Confrontos entre polícia e grupos criminosos nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025, estão causando grandes interrupções no trânsito em diversas áreas da cidade, com a ressalva de que a situação pode mudar a qualquer momento. Se precisar sair, tenha cautela e evite as áreas afetadas sempre que possível. Trata-se de um procedimento preventivo e regular do Departamento de Estado, acionado sempre que há riscos significativos à segurança de estrangeiros e atualizado conforme as autoridades locais liberam novas informações. No terreno, o cenário é de pressão constante, vias bloqueadas, circulação comprometida e moradores acuados em bairros onde grupos criminosos testam, dia após dia, a capacidade de resposta do Estado. Em um dia útil, com a cidade funcionando, o impacto é imediato. Interrupções no trânsito em múltiplas zonas, serviços afetados e a rotina dos cariocas submetida a sobressaltos. O recado de uma embaixada estrangeira para que seus cidadãos evitem circular não é mero protocolo burocrático, é um sinal inequívoco de que é urgente retomar a autoridade, restabelecer o controle territorial e garantir segurança para quem vive, trabalha e visita a cidade, não apenas para turistas. Em linguagem clara e sem rodeios, o alerta norte-americano escancara o custo da impunidade e das zonas de exclusão informal, onde o crime dita as regras, corroendo a liberdade de ir e vir e minando a confiança no espaço urbano. A solução passa por ações firmes, coordenadas e contínuas contra o crime organizado, com foco em presença policial efetiva, inteligência integrada e recuperação de áreas críticas. Até lá, a recomendação é de cautela máxima. Planejar deslocamentos com antecedência, monitorar canais oficiais de trânsito e segurança, privilegiar rotas com maior presença policial e boa iluminação, e evitar, sempre que possível, as áreas mais afetadas. No fim, o efeito prático do comunicado é duplo. Protege cidadãos estrangeiros e, ao mesmo tempo, coloca holofotes internacionais sobre uma realidade que os cariocas conhecem de perto. O Rio não pode se acostumar a conviver com confrontos recorrentes e trânsito paralisado. Monitorar canais oficiais de trânsito e segurança, privilegiar rotas com maior presença policial e boa iluminação, e evitar, sempre que possível, as áreas mais afetadas. No fim, o efeito prático do comunicado é duplo. Protege cidadãos estrangeiros e, ao mesmo tempo, coloca holofotes internacionais sobre uma realidade que os cariocas conhecem de perto. O Rio não pode se acostumar a conviver com confrontos recorrentes e trânsito paralisado. Operação no Rio de Janeiro. Um relato firme, realista e em defesa do dever constitucional do Estado. Não foi um dia qualquer no Rio de Janeiro. A chamada Operação Contenção, uma ação conjunta conduzida pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mobilizou aproximadamente 2.500 agentes com um objetivo direto, legítimo e constitucional: enfrentar as estruturas do crime organizado que sequestram territórios, oprimem moradores e desafiam a autoridade pública. O alvo central, segundo as informações oficiais, incluía integrantes e lideranças do Comando Vermelho, inclusive de outros estados da Federação. Trata-se de uma ofensiva que não nasce do improviso, mas da necessidade de interromper ciclos de violência arraigados, que se alimentam do medo da população e do poder bélico de facções. O saldo parcial divulgado pelo governo do estado informou a morte de 60 suspeitos e de 4 policiais, profissionais que tombaram no exercício do dever, protegendo cidadãos que muitas vezes sequer podem exercer sua liberdade básica de ir e vir. A Defensoria Pública, por sua vez, falou em 132 mortos. A divergência de números, por mais incômoda que seja, não altera o ponto essencial. O Estado brasileiro agiu, dentro de sua responsabilidade constitucional, para restaurar a ordem onde a ordem vinha sendo sistematicamente violada por grupos criminosos armados. Não há como romantizar poder paralelo, nem como naturalizar o domínio territorial de facções que diariamente impõem toque de recolher, controlam serviços, extorquem comerciantes e submetem famílias a regras não escritas, mas ferozmente aplicadas. O governador Cláudio Castro, do Partido Liberal, é a autoridade democraticamente eleita e, como tal, a ele incumbe o dever de conduzir a política de segurança pública.
As críticas lançadas por parlamentares e lideranças da esquerda radical, qualificando a operação como massacre, chacina ou política de extermínio, ignoram deliberadamente duas dimensões que precisam ser ditas com todas as letras. A primeira é a soberania do Estado para fazer valer a lei. A segunda é o direito da população honesta de viver sem a tutela diária de criminosos. Trata-se de responsabilidade. Chamá-lo de criminoso, como fizeram alguns, é inverter a realidade. Criminosos são aqueles que erguem barricadas, que transformam comunidades em escudos humanos, que disparam contra policiais e aterrorizam ruas e escolas. Defender o governador e defender a polícia, aqui, é defender a legalidade. É possível e até desejável que toda operação policial seja escrutinada. Isso é da essência do Estado de Direito. Investigar eventuais excessos, quando houver indícios concretos, é dever das corregedorias e do Ministério Público. Mas transformar a necessária prestação de contas em pré-julgamento político é minar quem está na linha de frente. É preciso dizer com clareza, não há segurança pública sem ações firmes, planejadas e muitas vezes de alto risco. Exigir que uma operação desse porte, enfrentando criminosos fortemente armados, transcorreria sem confrontos, é, na prática, pedir que o Estado se ajoelhe perante a força das facções. A retórica da indignação automática não substitui o trabalho de apuração, e o discurso de politização da tragédia, dito por alguns, paradoxalmente vem acompanhado de tentativas de deslegitimar o esforço estadual em nome de agendas que, na ponta, acabam por beneficiar quem menos merece. O crime organizado. Aqueles que afirmam que o Rio de Janeiro governa sobre corpos negros e periféricos deveriam, antes de tudo, reconhecer onde estão enraizadas as maiores vítimas dessa realidade. Nas comunidades dominadas pelo tráfico, onde jovens são cooptados por uma máquina de violência que não reconhece infância, escola, igreja ou família. É nesse território que o Estado foi expulso, durante anos, por omissão ou por medo. E é exatamente nesse território que ele precisa voltar. Não com promessas vazias, mas com polícia, com serviços, com presença duradoura. A operação não é um fim em si mesma. Ela é uma etapa imprescindível para que políticas sociais, urbanísticas e educacionais encontrem espaço de implementação. Sem segurança, a política pública não se sustenta. Sem segurança, escola fecha, posto de saúde não funciona, servidor não entra, morador não dorme. Fala-se muito em falência de gestão, quando o Estado decide agir. Mas a verdadeira falência é a naturalização do domínio do crime. Se a operação não existisse, os mesmos críticos afirmariam que o governo se acovardou. Se existe, acusam de extermínio. O discurso muda conforme a conveniência, enquanto as famílias das comunidades continuam presas ao medo e os policiais seguem a rotina de risco máximo. É preciso coragem política para enfrentar estruturas criminosas que, além de armadas, estão conectadas a mercados ilícitos que movimentam grandes somas de dinheiro. É preciso coragem institucional para bancar uma estratégia que una inteligência, logística, integração entre forças e ação no terreno. E é preciso coragem moral para sustentar, diante da grita do dia seguinte, que essa estratégia é correta no seu propósito e necessária no seu método. Há quem peça investigação imediata, como se investigação não fosse protocolo permanente. Haverá investigação, como há em toda operação relevante. Haverá relatórios, laudos, oitivas. E deve haver. O que não se pode é, por antecipação ideológica, etiquetar como chacina uma ação que teve por missão desarticular núcleos criminais e recolher armamento pesado. A linguagem importa. Quando se chama de massacre, o que, pela natureza do confronto, envolve troca de tiros entre agentes do Estado e facções. Dilui-se a culpa dos verdadeiros algozes e se difama quem arrisca a própria vida. O uso cuidadoso das palavras, sem abreviações convenientes e sem números lançados de forma a inflar narrativas, é um tributo à honestidade do jornalismo e um serviço à compreensão pública. Convém recordar que a Constituição da República impõe ao Estado o dever de garantir a segurança de todos. Esse dever não é simbólico, é operativo. Não se cumpre com slogans, cumpre-se com ações, inclusive operações complexas. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro são compostas por homens e mulheres que recebem formação, cumprem protocolos, respondem a corregedorias e, sobretudo, saem de casa para um trabalho do qual podem não voltar. Não há romantização que resista à realidade. Quando uma unidade entra em região conflagrada, o risco é total.
Defender esses profissionais é reconhecer a dignidade do serviço que prestam e a legitimidade da força que, quando bem empregada, salva vidas. Vidas de inocentes que muitas vezes não aparecem nas manchetes. Quanto aos números, é honesto contextualizá-los e escrevê-los com sobriedade. 60 suspeitos mortos e 4 policiais mortos, segundo dados oficiais. 132 mortos de acordo com a Defensoria Pública. Essas informações coexistem e serão objeto de apuração. O que não se pode é transformar números em armas retóricas, como se a tragédia de cada morte pudesse servir a projetos de poder. Em vez de explorar a dor para atacá-lo, é mais responsável cobrar do governador Cláudio Castro exatamente aquilo que ele vem sustentando: continuidade das ações, apuração técnica de eventuais desvios, assistência às comunidades, apreensão de armas, captura de lideranças e uma presença do Estado que não seja episódica. Segurança pública não se mede em frases de efeito. Mede-se em ruas retomadas, escolas abertas, comércio funcionando, crianças estudando, mães retornando do trabalho com segurança. Dizer que não é operação, é chacina, é retirar do Estado o direito de agir. Dizer que extermínio é o que o governador faz é caluniar quem, por mandato popular, tem de tomar decisões duras. Dizer que o que acontece é escolha de governar sobre corpos negros é desconhecer que a primeira vítima do crime organizado é o morador de periferia, que tem a sua rotina sequestrada por um poder que nunca passou pelo crivo das urnas. Quando o governo entra, ele não entra contra o morador, ele entra contra o opressor do morador, que é o crime. É a facção que usa o morador como escudo, é a facção que impõe toque de recolher, é a facção que decide quem vive e quem morre quando um bairro se torna fronteira. Contra isso, a neutralidade é cumplicidade. E contra isso, a omissão é política de extermínio de direitos. A crítica responsável pergunta pelos planos de continuidade. Haverá reforço de policiamento comunitário? Haverá investimento em inteligência para evitar a rearticulação das lideranças remanescentes? Haverá coordenação com políticas sociais para ocupar o espaço que o crime deixou? Defender, aqui, é lembrar que sem o Estado o que sobra é o medo. Defender aqui é afirmar que a lei tem de valer nos complexos da Penha, do Alemão e em cada rua do Rio de Janeiro. Defender aqui é dizer aos que apressadamente condenam: aguardem os fatos, respeitem as instituições, deixem a investigação seguir e, até lá, não sirvam de escudo narrativo para quem impõe a tirania dos fuzis. No fim, a questão é uma só. O Brasil aceita que territórios inteiros sejam governados pela lógica do crime? Ou reafirma que a soberania nacional se exerce em cada viela, em cada escola, em cada comércio popular? A operação respondeu com ação. Cabe ao debate público responder com honestidade. E cabe a nós, como jornalistas comprometidos com a realidade, escrever sem atalhos, sem abreviações que escondem o essencial, sem números usados como arietes ideológicos. Cabe-nos dar nome aos agressores, o crime organizado, e valor aos defensores, os policiais e o governo que, com todos os riscos, escolheram enfrentar o que muitos preferem não ver. Isso não é massacre. É o Estado recuperando o espaço que abandonou por tempo demais. Isso não é extermínio. É a lei de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E isso não é política de destruição, é política de reconstrução. Porque onde a lei chega, a vida volta a caber. Onde a polícia permanece, a escola pode abrir. Onde o governador sustenta a autoridade do Estado, a cidadania reencontra a sua voz. Assim, reafirma-se. Investigações? Sim. Transparência? Sempre. Responsabilização quando couber, com rigor técnico e jurídico. Mas, sobretudo, respeito a quem se expõe para nos proteger e reconhecimento ao chefe do Executivo, que decidiu, com o respaldo do voto e da Constituição, não ser cúmplice da inércia. A segurança pública é dever indeclinável e defendê-la não é uma escolha partidária, é uma escolha